muito boa tarde. A música é essencial para a beleza na liturgia, nas celebrações católicas. Razão para que o Secretariado Nacional de Liturgia tenha promovido desde 1991 cursos de música dirigidos a organistas, salmistas, diretores de coro e animadores da Assembleia. Emanuel Pacheco é o diretor deste curso e está hoje no programa Eclésia, com quem vamos falar daqui a pouco. Primeiro, e como acontece em cada quarta-feira, queremos destacar geografias onde persiste a perseguição por motivos religiosos. Há muitas maneiras de se falar do Burundi, um pequeno país de África encravado entre o Ruanda, a República Democrática do Congo e a Tanzânia. Uma delas é terrível. É a memória da guerra entre Hutus e Tutsis. Uma guerra que começou em 1993 e só terminou em 2005 e causou cerca de 300 mil mortos. Além disso, este é considerado como o segundo país mais pobre do mundo. Mas há, felizmente, uma outra maneira de se falar do Burundi. É que, além da pobreza e do fantasma da guerra, por lá acontecem também verdadeiros milagres, com pessoas generosas que se entregam de corpo e alma para ajudar os que sofrem, os que passam fome, os que estão doentes. Pessoas como, por exemplo, a irmã Consolata. Ela é médica, é religiosa carmelita e as suas mãos já salvaram muitas vidas na mesa das operações. La majorité de la population environnante, c'est une population qui est très pauvre. Souvent, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter les médicaments. Il y a la malaria, il y a les pneumopathies, surtout pour les enfants. Pour les adultes, il y a différentes infections, des infections bactériennes, virales. Je m'appelle Sœur Consolate. Je suis une sœur carmélite. Je suis aussi médecin. Je travaille à l'hôpital Saint-Joseph d'Omsongati. C'est un hôpital de la congrégation. Actuellement, le problème qui nous hante beaucoup, c'est le problème de paiement pour le personnel et le problème de carburant pour le transfert des malades. J'ai perdu une patiente pendant une opération. Je ne pouvais pas le référer ailleurs parce qu'il n'y avait pas de carburant. Malgré les problèmes, l'espérance est très importante parce que sans espoir, on se décourage. Moi-même sans espérance, je cesserai donc de soigner les malades. Je sais que la main de Dieu est toujours là. Olhando para esta mulher, para esta médica e religiosa, olhando para esta carmelita que se queixa de não ter dinheiro para o gasóleo e que sem combustível não consegue transportar os doentes para o seu hospital, quando olhamos para esta mulher que tenta salvar vidas na mesa das operações de um hospital, quando escutamos esta mulher de voz serena que fala da esperança num país onde falta quase tudo, então percebemos como é importante podermos ajudar esta igreja de mangas arregaçadas que está sempre presente nos lugares mais miseráveis do mundo. Podermos ajudar esta igreja, podermos
Ser úteis a quem tanto faz pelos outros é um desafio a que não nos podemos furtar. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A dignidade de cada pessoa é essencial perante a violência que põe em causa a paz e o desenvolvimento. Ideias que ficam do Congresso da Fundação Fé e Cooperação. A Fraternidade, o novo nome da paz, deu nome a um encontro que assinalou 35 anos da Fundação Fé e Cooperação e que contou com a presença dos bispos em cujos países se concretiza grande parte dos projetos de desenvolvimento coordenados por esta organização não governamental de desenvolvimento. Aproveitando o encontro em Portugal dos bispos lusófonos, esta foi uma ocasião para recordar a urgência da fraternidade num mundo cada vez mais marcado pela violência. Estamos a viver um tempo muito difícil, em que a cooperação internacional está a ser ameaçada, não só do ponto de vista daquilo que é o financiamento, mas também do ponto de vista daquilo que são os valores que movem a cooperação internacional. Mas nós continuamos a acreditar que a cooperação internacional é um instrumento para a fraternidade, é um instrumento na relação entre os povos. E por isso quisemos fazer este colóquio, pensar aquilo que está a acontecer hoje no cenário internacional e perspectivar o futuro e colocar a cooperação internacional nesse futuro que perspectivamos, porque, como dizíamos aqui, este cenário internacional inquieta-nos, mas não nos desalenta, e por isso continuamos a trabalhar com estes valores da cooperação internacional, da solidariedade internacional, da fraternidade universal. Continuamos a acreditar nestes valores e a trabalhar na cooperação e com os valores da cooperação. E os 35 anos de história desta fundação são um caminho que assume uma atitude de escuta e de fidelidade aos princípios do cristianismo que a anima. E essa é a grande missão que a fundação tem, que é ser capaz de perceber qual é que é a sua intervenção em determinado momento. E essa intervenção passa por planos estratégicos, passa por toda esta lógica que é preciso de organização, de planeamento, de preparação de tudo, mas também passa por uma fundação que é católica, que é constituída pela Igreja Portuguesa, passa principalmente por esta abertura ao Espírito Santo e perceber o que é que Deus quer que a fé que seja e tentarmos então corresponder. O Patriarca de Lisboa recordou que a cooperação assume hoje um papel ainda mais importante na unidade entre os povos. O tema fé e cooperação, e eu em vós reencontro tantas culturas, tantas nações, tantas histórias de vida, de esperança, mas também de sofrimento. E, portanto, estamos verdadeiramente próximos na fraternidade, na comunhão, quase que de destinos. E isto, graças a Deus, é um caminho não para o abismo, mas é um caminho para a paz. Como anfitrião deste encontro dos bispos lusófonos, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa lembrou a diferença entre o que promove a violência e o que dela é vítima por defender a edificação de um mundo melhor. Uma pequena diferença entre o cruzado e o mártir. Os cruzados, os fanáticos de qualquer credo, que gritam o nome de Deus para se fazerem saltar e saltar a todos, são apresentados como mártires. São exatamente o contrário do martírio. Porque o martírio é aceitar que se pode ser vítima da violência para criar um mundo novo. E que não é fazendo outra violência que só vai aumentar sofrimento e morte. Parte significativa dos projetos desenvolvidos pela Fundação Fé e Cooperação são apoiados pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua,
A chefe de divisão do Gabinete de Planeamento, Programas e Estatística reconhece a dificuldade em antecipar o futuro da cooperação internacional. Estamos com muitos desafios à frente e na tentativa de encontrar uma solução, novos desafios aparecem. Penso que num quadro tão negativo do que se está a passar no mundo, ainda há esperança, nomeadamente nos intervenientes da cooperação portuguesa, na cooperação para o desenvolvimento portuguesa. E na procura de soluções soluções que venham dar cobro aos desafios, acho que vamos conseguir continuar com o objetivo de apoiar para uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade em paz, uma sociedade com conhecimento e onde haja uma coerência não só de políticas, mas também de vidas neste mundo global em que nós vivemos. Celeste Pipiu destaca a proximidade com que o Instituto Camões tem colaborado com a Fundação Fé e Cooperação. Tem sido uma excelente parceira, nós esperamos que continue a ser nossa parceira na medida do possível. Tem projetos de muito impacto, não projetos de muita dimensão, mas como também foi dito aqui, às vezes a dimensão não significa o impacto, estão muito perto das populações e são muito fiáveis, podemos sempre contar com eles e penso que o papel que eles têm feito ao longo destes 35 anos é de relevo e esperemos que sejam pelo menos mais 35 anos assim nesta ligação e nesta parceria com a FEC. O reconhecimento por 3 décadas e meia de trabalho da FEC chegou também da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. São 35 anos para celebrar o legado e, sobretudo, olhar para o futuro. Um futuro de conjugação de todos os esforços, públicos e privados, orientado para uma transformação duradoura e sustentável com base no diálogo, na mobilização, na sensibilização e na cooperação. Um futuro de reforço das políticas públicas para o desenvolvimento humano, de modo a construirmos uma verdadeira segurança e justiça social. Do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral chegou também o reconhecimento pela ação da FEC na concretização do espírito das encíclicas sociais do Papa Francisco. Il vostro impegno nella cooperazione allo sviluppo e nella collaborazione con le chiese in Africa è testimonianza concreta di una fede che si fa prossimità, ascolto, giustizia e speranza. Il cammino che avete intrapreso, fatto di presenza, progetti, relazioni, contribuisce in modo significativo alla promozione di un vero sviluppo umano integrale, a una vera fioritura umana secondo lo spirito della Laudato Si e della Fratelli Tutti. A Fundação Fé e Cooperação nasceu em 1990 para promover o desenvolvimento humano integral com projetos em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Uma aposta na mobilização e cooperação entre pessoas, comunidades e igrejas, em particular dos países lusófonos. Um trabalho em 2 frentes, a cooperação para o desenvolvimento e a educação para o desenvolvimento e a advocacia social. Perante um futuro de indefinição e um presente marcado pela conflitualidade, a aposta centra-se nas pessoas e na riqueza da diversidade. Sobretudo afirmando a riqueza da particularidade que cada pessoa e que cada país tem. Somos todos diferentes e isso não nos deve assustar, porque a diferença e a complementaridade acrescenta-nos, faz-nos mais ricos. E é isso que nós temos que afirmar cada vez mais no espaço público, que aquilo que nos torna mais pessoas não é defendermos, não é isolar-nos numa bolha, não é vivermos em silos, mas é sermos em relação. E essa relação que se faz justamente na diferença. E essa diferença que nos acrescenta, que nos eleva. Hoje parece que a diferença nos ameaça e nos mete medo. E aquilo que temos que mostrar é justamente o contrário. É que a diferença e a relação entre diferentes nos faz a todos maiores. Um rumo assumido pela Fundação Fé e Cooperação que se dispõe a fazer caminho na fidelidade aos princípios que a fundaram há 35 anos. Acompanhe em agência.eclesia.pt estes e outros temas que atualizamos permanentemente.
Falámos agora com Emanuel Pacheco, diretor do curso de Música Litúrgica, que está no programa Eclésia, e agradeço. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco e para nos falar desta iniciativa que o Secretariado da Liturgia vai desenvolvendo desde 1991 e perguntava-lhe que diagnóstico presidiu e levou a que o Secretariado da Liturgia propusesse, de facto, a realização destes cursos periódicos. Ora bem, do início, desde 1991, é evidente que naquela altura, muito menos do que agora, havia menos gente com formação capaz ao nível da música, para engrandecer a liturgia através da música. E daí aparece a necessidade de criar estes cursos, que foram, na altura, foi pela mão do Cônego Ferreira dos Santos, do Porto, em conjunto com o Santuário de Fátima e com o que na altura se chamava o Centro Nacional de Pastoral Litúrgica. E esta necessidade de criar músicos para a liturgia, que apareceu nesta altura, o Cônego Ferreira dos Santos, também numa parceria com a Escola Superior de Música Sacra de Regensburg, trouxe até nós os professores alemães. E, portanto, quer o primeiro, quer o segundo curso, tiveram estes professores alemães da Escola Superior de Música de Regensburg, com a ajuda de os que na altura eram alunos portugueses nesta mesma escola. E os 2 primeiros anos foram feitos nesta base. E foi o início de uma nova era nesta temática? Foi claramente o início de uma nova era. Os primeiros 2 cursos, aliás, os primeiros 3, eram virados ou direcionados especialmente para diretores de coro e organistas. Só a partir do 4º curso é que entrou mais uma vertente, que foi a vertente dos salmistas. Mas, na verdade, depois, logo do primeiro curso, sentiu-se apesar de não serem muitos os alunos que na altura terminaram, foram 35 alunos do primeiro curso, mesmo assim sentiu-se logo alguma diferença num e noutro sítio, que era possível verificar que as coisas estavam diferentes. Estamos agora no 7º curso, não é? 7º curso. Como é que se processa esta proposta formativa? Esta proposta formativa veio um bocadinho na mesma estrutura com que começou, com uma outra pequenina adaptação. E uma delas, uma grande diferença, é uma proposta de fazer este curso por módulos. Quer dizer o quê? Cada ano corresponde um módulo, o que não acontecia assim, porque nos cursos anteriores o curso começava e durava sempre 3 anos, mais 1 ano de exames. E ninguém podia interromper, ou melhor, se alguém interrompesse a meio, deixava de frequentar o curso. Com este novo figurino, o que acontece é que, por módulos, alguém pode eventualmente fazer agora, como terminou, ou vai terminar o primeiro módulo agora em fevereiro, e se porventura no ano seguinte não puder vir, pode retomar num outro ano, ingressando no segundo módulo, por exemplo. Quanto aos conteúdos, basicamente assenta sobre o mesmo. Portanto, estamos a falar de órgão, uma perspectiva do órgão litúrgico, do acompanhamento litúrgico, e órgão literatura, diretores de coros, com tudo o que está inerente a um diretor de coro, e os salmistas, com tudo o que está inerente a eles, sob a perspectiva da voz, da vocação da voz, do cantar. Paralelamente a isto, todos os alunos têm disciplinas comuns. 2 são comuns a todos, que é a História da Música Sacra, e a outra é a Liturgia, sem a qual este curso não faria qualquer tipo de sentido. Depois, cada uma das vertentes tem ainda uma outra disciplina teórica relacionada com essa vertente. Os organistas têm harmonia e harmonia prática, os diretores também, e os salmistas têm formação musical. Perguntava-lhe, maestro Emanuel Pacheco, enfim, uma longa experiência nesta área e pela observação que vai fazendo e também pelo trabalho que vai tendo nesta matéria, acha que permanece alguma ambiguidade na música que é utilizada na liturgia, na música que ajuda de facto as celebrações? Ainda há muitos estilos que são utilizados?
Ainda há um bocadinho, mesmo nos anos que vivemos hoje. É evidente que tivemos ali um período, ali à volta dos anos 70, foi quando entrou tudo pela Igreja dentro sob a perspectiva musical, e entraram uma série de instrumentos que pouco ou nada tinham a ver connosco e muito menos com a liturgia. E isso foi, ao longo do tempo, foi começando a ser filtrado. Ainda aparece aqui e acolá. Se as coisas estão claramente melhores, mas ainda se encontra muita coisa menos bem. E o bem onde é que estaria? O bem está, essencialmente, a dois níveis. Na qualidade dos atores da música, portanto, daqueles que são responsáveis, que muitos ainda pouco mais é do que, como se costuma dizer, de Espírito Santo de orelha. E, portanto, há pouca formação de base. Isso por um lado, e depois, por outro lado, também nos próprios, naquilo que é a música litúrgica, a música que se faz na liturgia, e que nem sempre é aquela que é adequada, segundo aquilo que são os princípios conhecidos de toda a gente. E, portanto, ainda subsistem, infelizmente, ainda vão subsistindo aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser. Isso ainda subsiste. Razões para que o curso de música litúrgica continue, sem dúvida, mas queria perguntar-lhe ainda, porque um coro, acredito que não esteja a fazer um concerto, numa liturgia. Seguramente que não está. Mas não há aí uma linha muitas vezes ambígua, nomeadamente em quem está a participar num coro. Enfim, naturalmente não pode ser essa... Não deve ser esse, nunca deve ser esse o pensamento que está presente, quer em quem faz parte do coro, quer em quem é responsável desse mesmo coro. Porque isso não se coaduna com aquilo que são, enfim, digamos, os grandes princípios da liturgia. Não faz qualquer tipo de sentido. Aquilo não é um palco, não é um palco de todo. E, portanto, há uma... É um ambiente litúrgico, um ambiente de oração, não é? É um ambiente de oração. E, na realidade, a música litúrgica, só quando ela contribui para que a oração aconteça, é que ela efetivamente é litúrgica. Isso quer dizer que o organista tem que estar a rezar, quem está a cantar tem que estar a rezar? Todos estes atores têm que estar a rezar, têm que ser cristãos conscientes e têm que ser homens de fé. Não é possível fazer música litúrgica se não estiver este ingrediente que é a fé. Maestro Manuel Pacheco, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades nesse trabalho de formação na arte de bem embelezar a liturgia através da música. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. E por hoje nós ficamos por aqui. Mais logo, pouco depois da meia-noite, acompanhe o programa Eclésia na Antena 1, onde partilhamos consigo percursos de vida marcados também pela dimensão crente. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se quiser.